Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Cruzeiro. Vamos conferir mais dois cortes que eu trouxe aqui para vocês com a mídia esportiva trazendo as principais atualizações dessa quinta-feira e também uma análise dos comentaristas sobre essa classificação do Cruzeiro para o pote 1 da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like e se você não é um inscrito, se inscreva no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais vídeos para você. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Potter, porque não se vive só de jogo treino, né, Potter? Tem amistoso pra ser marcado por aí. Boa tarde. Oi, Maurício. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Pois é, já tem 3 amistosos marcados, viu? E o Cruzeiro divulgou um amistoso com presença de público, que vai ser no dia 22 de março, lá em Bragança Paulista, contra o Bragantino no estádio Nabi Abichedid. Vai ser às 6h30 da tarde. Logo mais o Cruzeiro deve divulgar informações sobre ingressos. Mas o time está treinando aí porque tem outros 2 amistosos. Neste sábado já tem amistoso contra o Botafogo no Newton Santos, 5 horas da tarde, mas com portões fechados. E na semana que vem tem um amistoso aqui na Toca 2 mesmo contra o Pouso Alegre, vai ser na terça-feira. O Cruzeiro Sub-20 estreou no Brasileirão ontem, goleou o Fortaleza por 4-1, gols do Kaique Kenji, do Guimeira, do Cauã Batistella e do Juan Gabriel. E quem estava acompanhando essa estreia do Cruzeiro Sub-20 é o empresário, dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. E ele comentou ali depois da estreia um pouco sobre esse período de treinos, de trabalho do Leonardo Jardim. Falou também sobre possíveis reforços para a temporada. Vamos ouvir o Pedro Lourenço. O pedido dele é o seguinte, que vai começar o campeonato com os jogadores que nós temos aí e ver a evolução até a parada do Mundial. E aí, se ele vê a necessidade de fazer algumas mudanças, de trazer outro jogador, aí nós vamos avaliar e vamos ver o que podemos fazer. Mas nesse momento ele quer dar oportunidade para todos os nossos jogadores que tem lá. Tá certo. E a gente fala dessa super quarta-feira. Foi eletrizante, né? Teve a eliminação do Corinthians, mas o foco agora é a Copa do Brasil. Com essa eliminação do Atlético, sai na frente do Grêmio no primeiro minuto de jogo, né? E aí o Grêmio consegue a virada. O Atlético busca o empate com um jogador a mais. O Grêmio faz o gol em mais uma falha, né, do Diego Vitor, goleiro reserva do Atlético. E o Atlético, no apagar das luzes, consegue o empate. Mas aí nos pênaltis, dá o Grêmio. E um resultado ruim, né, para a torcida do Cruzeiro. A gente falava disso ontem. Mas aí vem o jogo do Retrô contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. E aí o Retrô acaba, então, vencendo nos pênaltis. E o Cruzeiro está no pote 2, no pote 1 da Copa do Brasil, enfrenta adversários do pote 2, inclusive esse vai ser o nosso primeiro debate. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela os possíveis adversários de Cruzeiro e Atlético para a gente avaliar. Por quê? Os dois times estão no pote 1, que é o pote que tem as equipes melhor ranqueadas na CBF. Então, deixa eu pedir para os meus colegas, Thiago Valu, Thiago Fernandes, Alexandre Dolabella, também o Rômulo Giacomini, muito bem-vindos. Vamos analisar, então, esses adversários. Olha só, Ceará ou Guarani de Bagé, poderia estar no pote 2, é porque o Guarani de Bagé hoje enfrenta o Atlético Paranaense. Tem CRB, tem Brusque, tem Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá, Novo Horizontino, Criciúma, o Botafogo da Paraíba, o Operário de Ponta Grossa, o Retrô, né, que acabou eliminando o Atlético Goianiense, Capital, Maracanã, lá do Ceará, e aí o CSA ou Tunaluso, e aí Vila Nova de Goiânia, né, de Goiás, ou o Rio Branco do Espírito Santo. E aí, Rômulo, você que é o convidado do dia, o que você... tem algum adversário mais complicado aí, ou de fato está no pote 1 é uma grande vantagem? Muito boa tarde. Muito boa tarde, André, amigos, todo mundo que está assistindo a gente aqui na Band. Prazer estar de volta aqui nos Donos da Bola e uma grata surpresa para o torcedor cruzeirense, né? Tá conseguindo classificar no pote 1 com uma certa sorte. Eu acredito que no pote 2 não há adversários que tragam tanto temor assim. Acho que passou-se o tempo de traumas com o CRB, com o CSA. Acho que o patamar do Cruzeiro é completamente diferente. Então eu acredito que o Cruzeiro se deu muito bem. Acho que porque a gente tem que pensar que a Copa do Brasil é esportiva, mas também financeira. Então, se você consegue avançar enfrentando equipes piores, né, e avançando, acumulando dinheiro, então acredito que nenhum ali mete medo no Cruzeiro, não. Tá nessa linha, Dola? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, amigos, pessoal que está acompanhando o programa também.
Eu acho que não tem nenhum bicho de 7 cabeças mesmo, né? A gente pode tirar ali o Ceará, talvez, o Náutico, que sempre é chato de enfrentar também lá no Nordeste, né? Mas considerando o nível que a gente tá vendo aí de Atlético e Cruzeiro, o patamar que os elencos estão, né? O nível de investimento, não tem ninguém ali para botar muito medo, né? Tem um Criciúma também, que em casa é sempre muito chato de enfrentar, mas estar no pote 1 realmente é uma espécie de vantagem. A gente está vendo aí os exemplos de que também é uma vantagem que vai até a página 2, né? Muitas vezes a Copa do Brasil prega essas peças mesmo, né? Nos jogos do Atlético, por exemplo, todas as vezes, eu até estive aqui no programa no pré-jogo e lembrei disso, né? Que mesmo o Atlético sendo muito favorito nas primeiras rodadas, tinha ali sempre a possibilidade, né? De você ter uma surpresa, um dia ruim do seu time, um gramado que às vezes está muito ruim, né? A Copa do Brasil tem esses desafios que vão para além da parte técnica, para além do jogo jogado mesmo, né? Tem o clima de mata-mata que também influencia muito, os times ficam naquela de fazer o jogo da vida, né? A gente já viu muitas surpresas acontecerem, mas ontem mesmo a gente estava discutindo isso aqui no programa e quanto mais perto de uma situação segura você tiver, melhor. Acho que você tem que buscar isso, torcer para isso acontecer, né? O Cruzeiro acabou tendo essa notícia boa de estar no pote 1 e agora vai ficar um pouquinho mais tranquilo, ainda mais porque está no início de trabalho, né? Se a gente considerar o contexto todo do Cruzeiro, trocando técnico, a gente ainda viu um pouco do Jardim, isso é uma notícia boa, uma coisa... É quase um fôlego a mais que o Jardim ganha também para ir preparando a equipe para os momentos mais decisivos da temporada. Thiago Fernandes. Diga, meu querido. O clube que está no pote 1, a gente viu os adversários. Você evita a possibilidade de enfrentar adversários como Flamengo, Fluminense, no caso do Cruzeiro, né, o Atlético, que mais? Me ajuda. Vasco passou, né? Passou. Tem também o Fluminense que se classificou, enfim, Próprio esse tipo Grêmio. de adversário. O próprio Grêmio que classificou, Internacional, enfim. Podemos ir longe, Botafogo. Quer deixar algum recado pro seu colega ao lado ou tanto faz o pote? Ô, Mini HG, deixa eu te falar um negócio. A grande verdade, aliás, você é melhor que ele. Não sei não. Cara, para. Você é melhor que ele. A grande Já verdade... falou a primeira bobagem do dia. Vai, continua. Cara, o apresentador fazendo isso com comentário. Você tá vendo? Foi tentar ajudar. Calma aí. Eu só te dou moral e você faz isso comigo. Toma que Vai é levar. demais. Exagerou. Mas a grande verdade é que ficou muito melhor pro Cruzeiro. Ficou muito melhor pro Cruzeiro. E ficou muito melhor porque o Cruzeiro, contra todos esses times aí, ele garante a classificação. O único adversário mais complicado é o Novo Horizontino para mim. Ceará na Série A? Não. O adversário mais complicado é o Novo Horizontino. É um time chato. Você está cravando que o Cruzeiro já está nas oitavas? Sim, mas tá. com- Não, só para com ter tranquilidade. certeza. Todos os times do pote 1 vão passar? Nem todos, né? O Vasco tá no pote 1? Tá. Tá aí. Tá aí meu palpite para um time que não vai passar. Mas você acha que a maioria passa contra A maioria passa. Quer ver, ó? Vou pegar aqui os do pote 1 rapidamente. Tá aqui já na minha página. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia. O Grêmio também pode não passar. Internacional, Red Bull, Bragantino. Vasco, Santos, Bragantino Cruzeiro. você crava também? Bragantino tá Bragantino jogando cravo. futebol complicado, hein? Cravo. Vai pegar um time fraco, vai passar. Mas o Grêmio tá difícil, hein? Tá complicada a situação do Grêmio. Vida dura pro Grêmio lá em São João del Rei. Eu acho que o Grêmio pode cair e o Vasco vai perder nessa fase. E aí, Valu? Valu é a única pessoa que eu conheço que falou que não fazia diferença. Eu vou Pro meu prometer gosto, uma. pro meu gosto. Eu falei, Valu, e aí, tá feliz? Tá no pote 1? Não, preferi estar no 2. Tanto Cara, faz. não, Boa tarde, Valu. Boa tarde para você, André. Boa tarde para os amigos aqui no estúdio, telespectadores. E eu respeito, eu entendo essa preferência geral de pegar adversários mais frágeis. fracos. De menor expressão, seria? Sim, de menor expressão, adversários com uma maior limitação técnica. Tudo bem, eu só acho que, para mim, é indiferente. Eu gosto, às vezes, se cai um confronto mais pesado, igual já aconteceu, inclusive, com o Cruzeiro em 2017. Cruzeiro em São enfrenta... Paulo. Isso. De cara. Exato. Sabe, ali na terceira fase, o Cruzeiro já passou pelo São E Paulo. foi duro, tá? Foi duríssimo. Duríssimo. Principalmente o jogo aqui, né? O Cruzeiro vence lá. Exato. Então, assim, o Cruzeiro ali já pegou uma moral
gigantesca, né? E isso aí, é claro, continua acontecendo nas fases seguintes. Então, é só uma questão de preferência, mas a maioria, né? Tem um grande amigo ontem que estava me mandando mensagem durante o jogo do Atlético, tá dando certo, hein, tal. Enquanto as coisas estavam parecendo, enquanto as coisas estavam se encaminhando, eu falei, não, eu não estou desperdiçando energia com isso, esquece. Enfim, fiquem tranquilos, mas acabou acontecendo aquilo que a maioria quer. Se a gente for pegar, André e amigos, o contexto realmente de tudo que está acontecendo no Cruzeiro, do Cruzeiro montar um time do zero, do Cruzeiro não ter um menor... E eu sei que está sendo montado, tá, Thiago? Mas estou falando, a gente não consegue ver o esboço de Cruzeiro que está sendo montado. É claro que é melhor para o próprio Leonardo Jardim, para os jogadores, enfrentar, isso aí é óbvio, né? Enfrentar um time com menos capacidade técnica do que, de repente, num cruzamento do pote 2, bater de frente com um Palmeiras, um Flamengo ou até mesmo um Atlético neste momento. Claro que para o Leonardo Jardim, e esse momento do Cruzeiro, acabou ficando de bom tamanho ele ficar no pote 1 da Copa do Brasil. O Cruzeiro quer ser campeão? Cara, eu acho da Copa do Brasil? Eu acho que tem que querer. E quem quer ser campeão escolhe adversário? Não. Parabéns pela sua opinião. Obrigado. Sabe quem mais está de parabéns? Em coisas positivas. A gente vai trazer na tela o Pedro Lourenço. Estava muito animado ontem, né? Porque o Cruzeiro Sub-20 acabou goleando o Fortaleza, daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso, mas ele falou sobre uma avaliação positiva do elenco do Cruzeiro por parte do novo técnico português, Leonardo Jardim. Vamos conferir. O que ele disse para mim, já conhecendo melhor o jogador, que ele vai ter o tempo para conhecer jogando, né? E ele pediu... Todas técnico português, Leonardo Jardim. Vamos conferir. O que ele disse para mim... já conhecendo melhor o jogador, que ele vai ter o tempo para conhecer jogando, né? E ele pediu um jogador agressivo, que joga para os dois lados, é o que nós trouxemos. E o pedido dele é o seguinte, que vai começar o campeonato com os jogadores que nós temos aí e ver a evolução até a parada do Mundial. E aí, se ele vê a necessidade de fazer algumas mudanças, de trazer outro jogador, aí nós vamos avaliar e vamos ver o que podemos fazer. Mas nesse momento ele quer dar oportunidade para todos os nossos jogadores que tem lá e para ver, para não, como ele disse, presidente, eu estou aqui, não é para dar prejuízo para o clube, nós temos que tentar equalizar o clube, não dar prejuízo, tirar jogador e trazer jogador. Então precisa de avaliar melhor os jogadores e aí nós vamos ter o elenco, o que eu preciso, o que acho que não vai aguentar para a gente ter um segundo semestre forte para ver se a gente não falha igual falhamos no ano passado. E aí, Valu, interessante essa fala, não quer dar prejuízo, está fazendo uma espécie de teste, mas é um teste também com aquela... trocar o pneu com o carro andando, né? Porque o Cruzeiro vai ter aí Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Então, como é que você vê essa fala do Leonardo Jardim para quem manda, né? Para quem assina o cheque? Isso, primeiro que, claro, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico e as coisas podem mudar ao longo dos dias, das semanas, não sabemos. Mas hoje, né? Lembrando que essa fala do Pedro Lourenço foi ontem, né? Diante da estreia dos Crias, 4-1 para cima do Fortaleza. O André e amigos, para mim está bem claro que o Cruzeiro não vai atuar nessa janela doméstica que se abriu na última segunda-feira, no dia 10 de março, e vai até o dia 11 de abril. Para mim está bem claro, hoje, alinhando o discurso do mandatário, do Pedro Lourenço, com aquilo que lhe disse o Leonardo Jardim. É o que eu digo, né? O Cruzeiro tem que parar uma hora, são 18 jogadores trazidos desde a metade do ano passado, mais os 11 desta atual temporada, e não tem um time dentro de campo. Não tem, você não consegue. Como é que você vai continuar trazendo atletas sem entender a capacidade dentro do campo daquilo que você tem como material? Então, o Leonardo Jardim está pegando essa missão para ele, está tomando essa missão de montar um time e de ali na frente, a partir da janela de junho, né, aquela micro janela de 3 de junho a 10 de junho, antes do Mundial, aí esse plano vai ser repassado novamente para ver quais são as necessidades, se elas existirem no entendimento do técnico português. Mas finalmente, André, o Cruzeiro vai ter um time, até para que tenha um entendimento. Bom, agora com o time que eu tenho montado, preciso disso e mais um pouco disso, talvez, porque não dá, né? Senão vai ficar trazendo, imagina o Cruzeiro ir na janela doméstica, por exemplo, trazer mais 5 jogadores. Cara, é uma loucura. Tá na hora de estancar isso um pouco. Tá na hora de estancar isso um pouco e formar
um time. Ninguém sabe se precisa, Thiago, porque Não, hoje são não vários precisa. técnicos passando. Hoje não precisa. Então, o Leonardo A avaliação Jardim... é do treinador. É uma avaliação, mas muito mais, que pode ser muito mais conceitual do trabalho dele do que propriamente dos desequilíbrios que existem no Cara, elenco. hoje, Porque olhando pro hoje... elenco, não tem necessidade de valor. Mas com ele colocando o trabalho dele, Thiago. Porque, exemplo, quem é o reserva do Romero hoje? O Wallace. Não, só que o Wallace tem jogado para ser reserva do Romero. Ele deve ter colocado, eu não tenho acesso a isso, ele deve ter colocado. Pedro Lourenço, temos o Wallace aqui, eu vou recuperar esse jogador, tá? Vou trabalhar, porque tá na hora de trabalhar o elenco que tem. E, cara, e não quer dizer que está honestamente, completamente equilibrado. Eu não discordo pode- disso, tá? A gente não Eu pode discordo olhar, disso. A gente não pode olhar para o Wallace e descartá-lo completamente. Ele seria um cara- descartado pelo técnico anterior. Seria. Você Eu tenho falou, essa informação. Você tem essa informação. Mas é um desejo do técnico, na verdade, antes do anterior, né? Que era o Fernando Diniz. Mas a grande verdade é não dá para descartar o Wallace. Por isso era melhor descartar o treinador naquele momento. Eu acho que esse elenco do Cruzeiro, de verdade, é um elenco forte o suficiente para um começo de temporada. Nós estamos falando de um Cruzeiro começar o ano com esse plantel, para mim é o suficiente. Aí, se houver uma necessidade na janela do meio do ano, buscar um outro atleta, beleza. Mas hoje eu não faria qualquer tipo de incorporação nesse elenco. É isso que eu estou falando, avaliar. Dola, rapidinho. Eu não consigo, tá, Thiago? Eu sei que você vai falar que consegue. E eu respeito a sua opinião. Eu não consigo falar nem se o elenco é equilibrado ou desequilibrado. Não foi formado um time. não deu muito tempo Não foi ainda de formado um um time time. Calma encaixado, também, né? cara. Não, eu Mas tô olhando Você tá as cobrando peças- as coisas. Não, eu tô super mas calmo, olhando as Thiago. peças Não da tá, não. Tô- Você tá ansioso. Tô super Você tá calmo. ansioso. Mas o Pedro Lourenço, você ouviu a fala dele pra gente não errar como erramos no ano passado e no começo Mas desse eu ano? consigo- Ele também eu está consigo cansado de compreender. ver os erros acontecerem. Porque a parte dele ele tem feito, Dola, desculpa. É só porque em quantidade, o que eu estou entendendo é assim, em quantidade já está ajustado o elenco. Porque você vai tendo, eu tenho esse titular, tenho esse reserva, tenho esse titular, tenho esse reserva. Não tem os desequilíbrios que o Valu tá apontando, que existem, é na hora que você vai passar pro desempenho. Que podem existir, que eu nem consigo E saber. que aí Não tem time. toda vez na temporada você vai ter uma segunda avaliação. Você monta um elenco, você começa a pôr para jogar, aí vem a janela do meio do ano, você fala assim, não, ó, eu esperava muito desse cara aqui, eu esperava muito daquele ali, não rolou, vamos tentar dar linha nesse, vamos tentar trocar, vamos trazer um novo, porque aí você tem que ir aprimorando. Mas num primeiro momento, eu acho que aí o Thiago tem razão nesse ponto, em número de jogadores e tal, o elenco está suficiente pro Jardim trabalhar e começar a tirar as próprias conclusões. Para uma primeira parte de trabalho, ó, vamos com o que a gente tem e o próprio Chegaram Jardim 11, concordou. cara. Chegaram 11 esse ano. Muita gente já Com chegou. mais 7 do ano E os passado. do ano passado chegaram, aí teve aquele negócio, pô, será que é o trabalho do Diniz que não tá encaixando ou será que os Isso. caras estão mal? Nem todos renderam. É, Você aí tira você- o Matheus Henrique e o Caio Jorge, por exemplo. O Wallace. A maioria jogou mal. Peralta se já for foi olhar. emprestado, entende? E mesmo os que chegaram, você vai colocar Dudu e Gabigol no pacote, que são os dois grandes nomes. O Dudu começou a desenvolver um pouco mais, o Gabigol ainda faz um golzinho ou outro, bate muito pênalti, já fica aquela dúvida sobre ele. Então, esses caras precisam de mais rodagem agora pra gente saber se vai ser suficiente pro Cruzeiro ficar só com esses jogadores no elenco. Mas não dá também pra colocar 35, 40, 45 jogadores pra ficar treinando e o treinador nem conseguir administrar tanta gente. Não consegue nem colocar em campo, né? Agora é a hora de ver em campo pra saber até que ponto também era o Diniz. Né? Porque a gente acho que dá pra concluir que o trabalho do Diniz não pegou, ok. Mas agora vamos ver o tamanho do problema que era o Diniz e o que também tá um pouquinho na conta dos caras que chegaram e não renderam ainda tudo que se espera, né? A impressão que eu tenho é de que finalmente o Cruzeiro agora tem um projeto de futebol. A gestão Pedrinho chegou com o bonde andando e aí foram imediatismos, né, contratações muito na correria, até o caso do Dudu foi um pouco meio nessa correria, fruto disso. E aí teve troca de treinador, porque já era o treinador antigo, aí teve o Fernando Diniz para assumir no meio do ano. E, pela palavra, né, que se disse tanto, manteve o Diniz e agora o Pedrinho parece ter pensado o seguinte, agora eu vou trazer o do maior top, o treinador mais top que eu consigo trazer para poder cuidar desse futebol. Porque assim... Eu preciso tirar essa dúvida da minha cabeça. As contratações chegam, investimento chega, a mídia chega, mas o futebol não chega. Não tem time, é isso. Então, assim, algumas contratações foram do Diniz, outras foram do próprio Pedrinho, a gente não sabe se é desequilibrado. Então, ele falou assim, sabe quem vai falar tudo isso aí? Isso.
Leonardo Jardim. Eu só Vamos posso chamar esse avaliar o cara. elenco se eu tiver um time jogando e me convencendo, né? Isso, Você cara. acha Ele que vai com o Ronaldo diagnosticar. o Cruzeiro tinha um projeto de futebol? Tinha, tanto que subiu pra Série A. Mas Agora, era ele, modesto, ele né? tinha um teto, né? Sim. Ele teve um teto. O teto Agora, aumentou, falar mas que meio não, que perdeu não o existiu. A limitação era de Claramente orçamento, existia. mas tinha uma Claramente ideia. existia pra mim. Mas tinha um Existia. projeto. Tinha. Tinha. E aí chegou Tinha, era pouco só que ambicioso, tinha um teto. mas sem Era pouco norte. ambicioso, É mas tinha um porque- projeto. Vocês vieram para me irritar hoje. É porque, assim, existem projetos com mais investimento, com menos investimento e com pouquíssimo investimento. Claro. Do Cruzeiro, da gestão do Ronaldo, era com pouquíssimo O investimento. projeto do Mas o Cruzeiro projeto- Ronaldo era não cair para a Série B, gente. Mas é um Isso aí projeto. Nossa, mas isso não é o E tamanho o projeto do Cruzeiro. não era esse. Não, Esse você pode... não Você era. pode esse- não, mas esse são foi- dois... 2024, o projeto era o Ronaldo é 10º não lugar. vamos cair. Esse foi o projeto Não, de para 2023, Isso. só para te Exato, atualizar. exato. Isso. Do ano... É o último recorte que a gente Isso. tem completo dele. 2024 Não, o projeto porque- era a primeira Mas parte. você É sabe porque por- Não, é normal. ele tinha eu- degrauzinho, ele vendeu eu- degrauzinho. eu- Ele eu- abriu. Mas o projeto era... Mas ele vendeu Mas sem ele abrir, planejou deixa eu o Cruzeiro falar. pra temporada. Por exemplo, o primeiro turno do Cruzeiro no Brasileirão do ano passado tem total dedo do Ronaldo. Não, nem teve Somente. contratação. Não Somente. teve contratação do Pedro. Só o Ronaldo. Somente. Só poderia entrar na reta final. E é coincidência, né? Quando troca, não tô falando que tem a ver, mas eu tô falando que houve uma mudança de filosofia no meio do caminho. Mas tem a ver, e as expectativas não foram correspondidas. É, Pode falar, é. fica à vontade, pode socar essa na cara do Thiago. Não tem É problema. que o projeto Ronaldo também entregou o Cruzeiro com 3 jogos sem vencer num grupo horroroso da Copa Sul-Americana. O projeto Ronaldo pensou no Cruzeiro o tempo inteiro como um clube que luta contra o rebaixamento. O projeto Ronaldo tratava o Cruzeiro como Atlético Paranaense, Mas era um Atlético projeto. Goianiense. Estamos de O acordo com projeto isso? Ronaldo Não, mas não a gente tá respeita falando as de projeto regras moderno. do jogo. Não, você pode O projeto achar pouco Ronaldo pro Cruzeiro, ok, não- mas existia não uma ideia de... respeita a grandeza da história do Mas Cruzeiro. ele foi o Não principal respeita. responsável por trazer o Matheus Pereira, que é o principal jogador do time. O Matheus Pereira é o principal jogador do time. Hoje é. Eu tenho certeza. Eu não trato dessa forma. Quem é o principal? Pra mim, ele não é o melhor jogador do time. O Matheus Henrique. Com sobras é o Matheus Henrique. Quem mais joga bola no Ele Cruzeiro tá hoje é o Matheus jogando, ele tá Henrique. jogando melhor, tudo Não, bem. ele tá jogando mas- melhor desde o ano passado. Com sobras. O Matheus Henrique é o melhor jogador do time. A do gente só Cruzeiro tem que hoje, pra lembrar, mim. dentre tudo isso que o Thiago está falando, que o projeto Ronaldo foi quem saneou o Cruzeiro, colocou o Cruzeiro pronto. no caminho para que hoje o projeto do Pedro Lourenço, que é completamente diferente, pudesse achar um clube que continuou mantendo bem as suas categorias de base, fazendo melhorias também no próprio CT e com capacidade. Você, absurdo, cara. você não consegue salgar carne podre, como disse até o Pedro Pedrinho. em determinado momento, né? Ele, a partir do momento que pegou este projeto, que andou conforme era o planejado do Ronaldo, o que ele queria colocar de futebol no Cruzeiro, e aí abriu-se as portas para que esse projeto agora do Pedro Lourenço pegasse e pudesse Esse fazer Valor, você projeto sabia? vitorioso. e ele falou, ele mesmo, Ronaldo, Sim, fala, né? sim, sim. O Pedro pode dar a celeridade que o torcedor espera. Então, assim, Exatamente. Essa né, fala do Ronaldo resume ele bem. nunca iludiu ninguém na Ele- passagem, ele na só maneira não ia, ele como só ele não ia administrou. fazer desse Ponto, jeito de né? simplesmente jogar dinheiro, porque ele nem não tinha faz esse isso em lugar dinheiro. nenhum, gente. E vale E lembrar. até porque onde ele pega, o time ou luta pra não cair ou cai. Tá, igual tudo foi o bem, Mano mas vale Valladolid. lembrar que quando o Pelo amor Ronaldo de Deus. pegou, o Pedro não quis pegar. O Ronaldo assumiu e o Pedro não assumiu na realmente, época. realmente. Na E sabe época que ele não quis. Santo Depois Ronaldo, ele quis. Porque era um Santo trabalho. Ronaldo, não queria dinheiro, não, Precisava de alguém para fazer dinheiro, não tô precisava falando que de não alguém queria. para fazer um trabalho empresarial. De organização de das organização. coisas. E esse é um gancho muito bom, sabe? Porque assim, o Ronaldo vem e organiza as contas do Cruzeiro, que tava com dívidas e tudo. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro garantiu a vaga no pote 1 para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, após a derrota do Atlético Goianiense para o Retrô de Pernambuco. Com isso, o time não enfrentará, por exemplo, as equipes que estão chegando da Libertadores. São 32 equipes na terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, 16 em cada pote do sorteio. 8 desses times são oriundos da Conmebol da Libertadores e os demais definidos pelo ranking do clube da CBF divulgado em dezembro do ano passado. O Cruzeiro ainda nem estreou no torneio e já se garantiu na terceira fase por ter ficado em 9º lugar no último Campeonato Brasileiro, né? Outra boa notícia é o Japa, que foi liberado na última terça-feira, dia 11, para os trabalhos híbridos na Toca da Raposa 2. O jovem meia de 21 anos se recuperou de uma importante lesão no tendão da coxa esquerda. Alvo de sondagens e procura de clubes da Série A em 2025, Japa mostra que nem mesmo a falta de sequência nos jogos apaga a boa impressão deixada nos momentos em que esteve em campo.
A expectativa ganha um novo ingrediente, Leonardo Jardim, né, gente? O português, acostumado de trabalhar com jovens promissores, tem uma missão de encontrar um espaço para o cria da toca que segue com grande prestígio. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do Cruzeiro ter ficado no pote 1 do Campeonato da Copa do Brasil, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!